Doutrinação nas escolas. O que é isso? E como a igreja deveria responder a esse desafio? Nesse vídeo, eu vou explicar a atual teoria sobre a doutrinação nas escolas. Eu vou avaliar essa teoria. E eu vou explicar o que tudo isso significa para os cristãos que estão preocupados com essa situação. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Cristão na Mídia, um canal que busca oferecer uma visão cristã de tudo o que acontece no mundo atualmente. Olá pessoal, meu nome é Alain Diego e esse vídeo é sobre doutrinação nas escolas. Nas últimas 2 semanas, eu assisti vídeos, palestras e cortes de live de pessoas falando sobre esse assunto, além de alguns textos que falam sobre esse tema. Nesse vídeo, eu vou resumir tudo aquilo que eu encontrei, além de analisar criticamente a situação atual do debate sobre doutrinação nas escolas. Para começar, o que é doutrinação nas escolas? Conservadores de direita, no âmbito filosófico e político, afirmam que a educação escolar e universitária possui um viés extremamente ideológico. Esse viés ideológico busca formatar a cabeça das crianças para que estas sejam conformadas à vontade geral da população, acabando assim com a vontade individual delas. Conforme essa teoria, essa estratégia de doutrinação é dominada pelo marxismo. E, seguindo o pensamento de Marx, as escolas passam a atacar os princípios morais e éticos conservadores a fim de substituí-los por princípios marxistas. Esse pensamento marxista de domínio da educação é normalmente relacionado ao chamado marxismo cultural, movimento que, conforme esses líderes conservadores, busca promover o marxismo através da cultura. Ou seja, ao invés de implantar o marxismo por meios políticos, marxistas agora estão buscando implantar essa ideologia por meio da arte, da mídia, da educação, entre outras áreas da cultura. Mas, como essa doutrinação se parece? De acordo com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, o marxismo cultural nas escolas busca seguir o pensamento de Karl Marx. E, assim como Marx tentou destruir os pilares da sociedade ocidental, agora o marxismo cultural está fazendo a mesma coisa. Ou seja, a doutrinação nas escolas busca acabar com a Bíblia e os seus ensinamentos, sendo criticamente contrária ao cristianismo. Da mesma forma, essa doutrinação busca acabar com a base da família, uma vez que o pensamento marxista prega que não deve haver fidelidade à família, mas somente ao Partido Comunista. O professor Guilherme Freire oferece outros 2 aspectos dessa doutrinação nas escolas. Para ele, uma das marcas é a falta de conteúdo na formação escolar que nós temos atualmente, o que leva à formação de cidadãos incapazes de contribuir para a sociedade. Ou, utilizando a terminologia do professor Freire, uma marca dessa doutrinação é a formação de vagabundos para a sociedade. O segundo aspecto dessa doutrinação, de acordo com o professor Freire, é a dissolução da sexualidade humana. Aspecto esse também enfatizado por Olavo de Carvalho, o qual vai um pouco além e fala que uma das marcas da doutrinação nas escolas é a implementação e o ensino da ideologia homossexual. Ideologia essa que, de acordo com Olavo de Carvalho, busca dissolver o ensino da sexualidade conservadora. Uma outra marca dessa doutrinação nas escolas apontada por Olavo de Carvalho é o fim do discurso antagônico nas escolas. Ou seja, só há espaço para o ensino marxista. Qualquer coisa que contradiz esse marxismo cultural é rejeitado. Agora, qual é o resultado de tal doutrinação nas escolas? De acordo com esses pensadores conservadores de direita, essa doutrinação ideológica resulta na formação de analfabetos funcionais.
Referência a alguém que consegue sim ler e escrever, mas não possui a capacidade de entender o texto ou analisá-lo criticamente. De acordo com Olavo de Carvalho, mais da metade da população brasileira hoje é analfabeta funcional. Ou, como o professor Guilherme Freire chamaria, metade da população brasileira hoje é vagabunda. Mas qual seria então a solução para essa doutrinação nas escolas? Para Olavo de Carvalho, a solução é tirar das escolas e das universidades todos os professores marxistas. Se não há professores marxistas, não há marxismo sendo ensinado. Pronto, resolvido. Já para o professor Freire, a solução é que os pais tirem os seus filhos de escolas marxistas. Além disso, ele vê como solução a reestruturação da educação brasileira, a qual abandonaria o método Paulo Freire e adotaria a metodologia tomista, ou seja, que segue o ensino de São Tomás de Aquino, a qual foca no conteúdo dado aos alunos. Em outras palavras, é preciso dar mais conteúdo aos alunos, e isso fará com que escolas formem melhores cidadãos para a sociedade, os quais não serão vagabundos. Outra solução que ganhou muitos seguidores foi dada pelo atual deputado federal Marcel Van Hatten e outros parlamentares com o projeto de lei Escola Sem Partido. Esse projeto visava parar com a doutrinação nas escolas, a fim de garantir uma educação neutra, sem a influência de uma determinada ideologia. Isso é o suficiente para nós entendermos, resumidamente, o que é essa teoria da doutrinação nas escolas. Agora, diante de tudo isso aqui, eu pesquisei um pouco sobre a atual educação no Brasil. Afinal de contas, eu queria saber se todas essas críticas tinham fundamento ou não. E aí, há ou não há doutrinação nas escolas brasileiras atualmente? Na minha opinião, há sim uma certa doutrinação na educação do Brasil hoje. Mas isso não é segredo nenhum. Lá no site do MEC você pode encontrar o documento que explica a Base Nacional Comum Curricular atualmente em vigor no Brasil. Ou seja, um documento que explica o formato educacional nas escolas brasileiras hoje em dia. Nesse documento, eu vi que a educação brasileira não visa nem tenta ser neutra. Pelo contrário, a educação brasileira visa a formação de um tipo bem específico de cidadão. Especificamente, como a gente pode ler no documento que está no site do MEC, a base da educação no Brasil atualmente visa a formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva. Ainda, essa educação assume uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos da aprendizagem, e promove uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Em outras palavras, a educação no Brasil não é e nem tenta ser neutra. Como esse documento explica, o propósito da educação é abordar temas que encontramos atualmente no mundo em que vivemos, formando cidadãos que estão preparados para viver e conviver em uma sociedade que apresenta tais realidades. Como lemos no documento, tal educação reconhece que temas contemporâneos afetam a vida humana em escala local, regional e global, e busca, assim, abordar esses temas de forma transversal e integradora. Considerando o contexto brasileiro, a educação reconhece
que há desigualdades que existem na nossa sociedade e busca oferecer um aprendizado que reverta a exclusão de grupos marginalizados. Portanto, eu repito, a educação no Brasil não é e nem tenta ser uma educação neutra. Ela tem objetivos claramente descritos para a formação dos alunos, a qual reflete a realidade do mundo que nós vivemos hoje em dia. Sabendo disso, duas perguntas surgiram para mim. A primeira delas é: isso é marxismo? Para mim, não. Embora eu consiga reconhecer influências marxistas nesse plano de educação, eu também consigo reconhecer várias outras influências que não são marxistas. Por exemplo, a ênfase de apresentar a marginalização de grupos minoritários como uma injustiça e a busca de acabar com esse problema pode ser sim lido como algo marxista. Isso porque o marxismo oferece uma leitura da sociedade através de uma dicotomia de opressor e oprimido, que, nesse caso, permite que vejamos grupos minoritários sendo oprimidos por grandes grupos, os quais aqui são vistos como opressores. No entanto, essa leitura não é algo exclusivo do marxismo. Por exemplo, a narrativa iluminista que moldou todo o pensamento moderno prega princípios como liberdade, tolerância, progresso e fraternidade. Ou seja, eu acho que a educação brasileira é sim influenciada por ideologias modernas, das quais o marxismo faz sim parte. Mas eu acho que não é tão simples assim falar que é tudo marxismo. De fato, eu acho que há muito mais por trás da base da educação brasileira que nós vemos hoje em dia. O que me leva à segunda pergunta que eu tenho. Será que esse modelo de educação é bom? Na minha opinião, sim. Gente, nós vivemos em um mundo pluralista e democrático, o que significa que toda a população deve ser ouvida e ter parte no governo. Não abordar alguns temas da realidade atual porque nós não gostamos ou discordamos deles infringe esse princípio de uma sociedade democrática. De fato, não abordar temas como desigualdade social ou a marginalização de grupos minoritários é varrer para debaixo do tapete um dos temas que a gente precisa sim lidar como uma sociedade. E é por isso que eu acho que não falar sobre alguns temas na nossa educação não é a solução para nós criarmos melhores cidadãos para o mundo que vivemos. Pelo contrário, na verdade, porque privar da educação algo que está acontecendo no nosso mundo seria de fato doutrinar crianças em uma certa ideologia. Ideologia essa que ignora problemas que nós enfrentamos na sociedade atual a fim de priorizar um certo pensamento. O que me leva de volta aos nossos pensadores conservadores de direita, que eu falei anteriormente no nosso vídeo. Na minha opinião, as críticas e soluções apresentadas por esses pensadores são, no mínimo, simplistas e ingênuas. Por exemplo, no caso de Olavo de Carvalho, se a solução for tirar das escolas e das universidades os professores marxistas, ele cai no mesmo problema ou na mesma crítica que ele acabou de fazer para o suposto marxismo cultural. Mais especificamente, parte da crítica de Olavo de Carvalho é que essa doutrinação nas escolas acabou com um discurso antagônico, ou seja, o discurso que permite apresentar ideias contrárias à ideia sendo dada pelo conteúdo do professor. Se você parar para pensar, a solução dada por Olavo de Carvalho faz com que ele se torne um marxista cultural, uma vez que ele só substituiria a hegemonia de uma ideologia por outra ideologia. Algo similar acontece na solução dada pelo professor Guilherme Freire. Isso porque o professor Freire critica o fato de que a metodologia usada pela educação brasileira é de uma natureza ideológica. Mas a solução dada pelo professor Freire não é acabar com a ideologia, mas também trocar uma ideologia por outra ideologia.
já que a solução dele é trocar o método do Paulo Freire pelo método thomista, que também é ideológico. Até mesmo o projeto Escola Sem Partido não é sem partido. De fato, análises já mostraram que o propósito desse projeto não era acabar com a ideologia, mas sim promover uma agenda conservadora dentro das escolas. Em resumo, eu acho que o debate sobre a doutrinação nas escolas não é tão simples quanto muitas vezes é apresentado nos discursos por aí. E, para ser sincero com você, eu acho que o debate não é tanto sobre haver ou não uma ideologia doutrinando a educação brasileira, mas sim, todo o debate é sobre qual ideologia estaria por trás da doutrinação nas escolas. Especificamente, como eu tenho mostrado até aqui nesse vídeo, a minha pesquisa mostra que esses pensadores conservadores de direita não querem uma educação neutra, mas sim, eles querem uma educação que promova valores e princípios conservadores. Na verdade, eu acho que esses pensadores conservadores de direita observam que o conservadorismo perdeu espaço na educação brasileira atual, deixando de seguir o modelo judaico-cristão conservador para seguir o cenário liberal pluralista atual, no qual todas as ideologias têm o direito de influenciar a educação oferecida no país. E, obviamente, eles não gostam disso. Da forma que eu vejo, embora hajam várias ideologias influenciando a atual educação brasileira, esses conservadores caracterizam as mudanças nas últimas 3 décadas como sendo parte do marxismo cultural, porque todo mundo atualmente morre de medo de marxismo e comunismo. Embora eu esteja convencido que quase ninguém sabe o que é marxismo e comunismo hoje em dia. O que me faz pensar dessa forma? Como parte da minha pesquisa para esse vídeo, eu assisti um debate entre um marxista e um liberal capitalista que ficou conhecido mundialmente. Nesse debate, ficou nítido para mim que muito daquilo que se condena como marxismo cultural, na verdade não é marxismo. Mais especificamente, muito daquilo que se expõe hoje como marxismo cultural é muito mais um desenvolvimento do liberalismo na nossa sociedade do que uma exposição ou reflexão do pensamento de Karl Marx. De fato, o que mais se conecta com Marx no marxismo cultural é a leitura da sociedade através da dicotomia opressor-oprimido. Algo que a gente poderia muito bem comparar com a atual visão de divisão ou separação de igreja e Estado como sendo algo luterano. Isso me leva a concluir que a situação que nós vemos hoje em dia é muito mais complexa do que muitas vezes se reflete em discursos de doutrinação nas escolas. Há influência de ideologias na educação? Sim, mas eu acho que seria muito simplista e ingênuo da nossa parte assumir que tudo isso é culpa do marxismo. De fato, eu não acho que a nossa educação seja neutra. Todo mundo possui pressuposições e princípios que moldam a forma que nós pensamos e agimos no mundo. O que é necessário é saber reconhecer as ideologias que estão atuando na nossa sociedade e saber responder corretamente a cada uma delas. Agora, o que isso significa para a igreja? Sinceramente, isso mostra a verdade nua e crua que já não vivemos em uma sociedade moldada por princípios cristãos. Em outras palavras, nós vivemos uma sociedade pós-constantiniana ou pós-cristã. Isso, claramente, não é algo novo. Já no século XIX, encontramos diagnósticos que mostram que a sociedade ocidental não era mais moldada por princípios cristãos. Ou seja, a igreja já não molda a forma de governo de um país, ou mesmo os princípios éticos e morais de uma sociedade. Assim também, a igreja já não molda a educação nas escolas, como fazia até o século XVI. O que faz isso, hoje em dia, são os princípios liberais pluralistas da nossa sociedade. Agora,
Como a igreja deveria responder à doutrinação nas escolas? Sinceramente, eu não tenho uma resposta pronta para essa pergunta. Mas eu posso pontuar algumas coisas. Por exemplo, a igreja reconhece que o papel da escola é formar cidadãos que sirvam à sociedade. Isso significa que a igreja reconhece a importância da função que a escola tem na sociedade. Assim, a igreja deve incentivar a educação independente do formato ou da ideologia que está regendo a sociedade atualmente. Vocês acham que cristãos que vivem em países que não é permitido ser cristão não vão à escola? Ou não se formam em universidades? Claro que vão, gente! Isso porque a igreja consegue distinguir a função da escola da função que nós temos como igreja numa sociedade. Ou seja, a escola tem a função de preparar cidadãos para a realidade atual que vivemos, o que significa abordar temas que são tanto de esquerda quanto de direita, tanto neoliberais quanto socialistas. Por quê? Porque nós encontramos tudo isso no mundo em que vivemos. Enquanto isso, a igreja deve reconhecer essas vertentes ideológicas e ensinar a fé cristã na igreja e na família cristã. Ou seja, a igreja não deve forçar a escola a fazer o trabalho da igreja. Se você é um pai ou a mãe e está preocupado com a educação do seu filho ou da sua filha, você não vai impedir que eles estudem nas escolas. Ao invés disso, você deve estar presente na educação dos seus filhos, acompanhando o que eles estão aprendendo. E, quando necessário, mostrar como aquilo que eles aprenderam na escola é diferente daquilo que nós aprendemos na igreja ou de acordo com a nossa fé cristã. Quer um exemplo? Considere a preocupação que muitos têm sobre o atual ensino sobre sexualidade nas escolas. Para mim, a solução não é tirar eles da escola para que eles se mantenham puros e longe desse ensino. Você realmente acha que se o seu filho não aprender isso na escola, ele não vai aprender em nenhum outro lugar? Eu acho que a solução é estar presente. E, quando os seus filhos aprenderem isso na escola, você deve sentar com os seus filhos e falar como nós, cristãos, entendemos sexualidade de uma forma diferente daquilo que ele aprendeu na escola. Ou seja, você tem a oportunidade de ensinar o entendimento cristão sobre sexualidade sem ignorar tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo atualmente. Essa é a minha reação do debate atual sobre doutrinação nas escolas. Se você quiser conferir as referências que eu usei nesse vídeo, confere na descrição aqui embaixo que você vai encontrar tudo o que eu usei para fazer esse vídeo até aqui. Ah, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você sobreviveu ao maior vídeo do meu canal até agora. Parabéns! E muito obrigado! Até o próximo vídeo do Cristão na Mídia.